Olá, sou o Tio Maçom e hoje o estudo é sobre Jaquim e Boaz. As colunas do templo de Salomão, também dos templos maçônicos. A história, os segredos e os mistérios ocultos como você nunca viu antes. Por isso, antes de começarmos, clica no joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você sempre será informado de tudo que for postado aqui no canal. Vamos lá. Vamos entender dentro da Bíblia. O povo escolhido por Deus, os israelitas, chegaram à terra prometida e queriam um rei para governá-los a nação. Deus deu para eles Saul, que desobedeceu a Deus. Então deu também a eles Davi, o rei. E ele era um bom servo de Deus. E como todo homem falho, embora ele fosse falho, ele se arrependeu de suas más ações. E um reino foi estabelecido por Deus a Davi, para assentar seu filho Salomão no trono. Calma, você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com as colunas Jaquim e Boaz. Então vamos lá. Davi queria construir uma casa para Deus, mas Deus não queria que Davi a construísse, já que Davi tinha derramado tanto sangue. Então ele escolheu seu filho Salomão para construir o primeiro templo a ser erguido para Deus, a qual chamamos de Templo de Salomão. Mas Salomão colocou algo muito em particular, que são os 2 pilares na frente do templo. Então, vamos para a Bíblia em 1 Reis 7 e versículo 21, que diz: Pois levantou as colunas do pórtico do templo, e, levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz, com as mãos do mestre Irã-Abife. Em outro vídeo, falaremos sobre quem foi Irã-Abife. Vamos continuando sobre as colunas. O templo não só tinha 2 pilares, mas muito além ao nomear esses 2 pilares, ao norte e a outra ao sul. Vamos a Boaz. Boaz tem uma história muito famosa no livro de Ruth, de um homem que redime uma mulher estrangeira chamada Ruth, que gera uma criança que se torna avô de Davi, o rei de Israel. Agora, se você procurar na Bíblia, você vai encontrar com 3 nomes diferentes, um dos quais não vivia quando esse primeiro templo foi construído. Por isso, vamos desqualificá-lo para este pilar. Mas os outros 2 Jaquins nos dão uma visão do significado do pilar. Vamos entender melhor. Em hebraico, os nomes das pessoas têm significado, como seu nome vem de outras palavras de raiz. Por isso, se procurarmos o significado dos nomes à esquerda do templo, há coluna Boaz, que significa nele está a força, e na coluna da direita do pórtico, Jaquim, que significa ele estabelecerá, ambas feitas pelo artesão Irã-Abife. Boaz, bisavô do rei Davi. Boaz é um personagem bíblico que aparece no livro de Ruth, na Bíblia hebraica, e na genealogia de Jesus, na Bíblia cristã. A palavra encontrada 24 vezes nas Escrituras Sagradas foi filho de Salomão, já que a Bíblia cristã, boa parte, foi escrita em grego. Jaquim foi filho de Simeão,
de acordo com a Bíblia em Gênesis, Êxodo e Números. Uma das 70 almas que migraram para o Egito com Jacó. O pilar, o eixo vertical que une e divide esses dois reinos, o pilar é também a ponte entre o céu e a terra. Está intimamente ligado ao simbolismo da árvore e também representa a instabilidade. É um pilar quebrado que representa a morte e mortalidade. Então, os dois pilares juntos significa: ele estabelece em força. Isto soa como uma estrutura muito resistente para sustentar o primeiro templo para Deus, que foi construído por Salomão. E esse simbolismo está lá de propósito. Agora veja o que diz Boaz em Rute 4, versículos 9 e 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do morto não seja desarraigado dentre seus irmãos. E da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. Veja, Boaz redime uma mulher pagando uma dívida e depois se casando com uma não israelita para garantir que o nome da família continue. Então, Boaz pediu ao povo que fosse suas testemunhas. E essa história real não termina aqui. Agora veja, em Efésios 5, versículos 23 e 27, vamos lá. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então veja, a igreja é a noiva de Cristo. Vamos comparar a história de Boaz com Cristo na igreja. Veja, Boaz compensa uma dívida da terra. Jesus paga o preço pela humanidade para nos dar uma chance de chegar à derradeira terra prometida, o céu. Boaz redime uma mulher casando-se com Rute. Jesus redime o povo casando-se com sua noiva, a igreja. Veja, Rute é uma não israelita. A igreja cristã é para todas as pessoas, em especial os gentios, pessoas que não são israelitas. E Boaz, que é nomeado como pilar, pediu ao povo para ser uma testemunha da redenção. Os pilares da terra são realmente testemunhas. E vamos ver algo pertinente do livro de Timóteo. Seguimos em 3 e versículo 15 de Timóteo. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Se quebrarmos o contexto, veremos que tem algo muito maior acontecendo aqui, não é mesmo? Vamos à coluna Jaquim, o pilar à direita. Lembra-se que haviam 2 Jaquins que viveram antes do templo do rei Salomão. O primeiro que trago está no livro de Gênesis 46 e versículo 10. Estes foram os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim
Oade e Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Veja, Simeão, um dos israelitas que desceu para o Egito, seu pai, Simeão, era um homem importante. Simeão e seu irmão Levi assassinou o povo por estrupar sua irmã, Dina. Gênesis 34, versículos 25 e 30. E o seu pai Jacó não gostou disso e deu uma bênção muito ruim a Simeão e a Levi. Na última parte de Gênesis, em 49, versículos 5 a 7, Simeão e Levi são amaldiçoados. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a bel prazer relejaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Muito forte o texto, não é mesmo, meus amigos? Quando as tribos de Israel recebem os lotes da terra prometida de Josué, os levitas recebem lugares espalhados em outro território, e os simeonitas recebem um lote que faz parte da terra de Judá. Então, a má bênção de seu pai se torna realidade para ambos. Então, no contexto geral, Jaquim, um simeonita, desce para uma terra estrangeira e seus descendentes não têm terra por conta própria. O Tiro levita, neto de Arão, o primeiro sumo sacerdote, Dota, família de Arão, foi ordenada como sacerdote por Deus. Encontramos esse Jaquim mencionado no livro de Crônicas, e nesse capítulo eles estão dividindo a ordem de sucessão depois de Arão. E aqui é que encontramos manobras em 1 Crônicas 24, do 1 ao 18. Agora são as divisões dos filhos de Arão. Os dividiu de acordo com o cronograma de seu serviço. Eles foram divididos por sorteio, dia 21, para disputar o 21º lote de sucessão. Lembre-se que tudo tem significado na Bíblia. 21, como um termo de sucessão, encontrar significado no Novo Testamento. Não há nada no Novo Testamento sobre uma ordem de sucessão, mas há duas genealogias de Jesus, uma em Mateus e outra em Lucas. Elas são diferentes, mas ambas rastreiam a linha descendente de Jesus. Elas começam a diferir depois de Davi. Segue a linhagem real de Salomão. Vamos verificar primeiro em Mateus. Esta genealogia vai de Abraão a Jesus. Mateus 1, do 1 ao 16. Mas, se compararmos a ordem de sucessão de Arão aos descendentes de Jesus, então temos que encontrar algo em comum. Vamos para a genealogia de Arão, em Êxodos 6, 23. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Então, se Jaquim é descendente de Arão, então Arão, se casando com a irmã de Naasson, seria um bom lugar para contar a linha descendente do primeiro sumo sacerdote. Agora, se você começar a contar 21 gerações de Naasson, você chegará a alguém muito importante. E seu nome é Zorobabel. Isso mesmo. Isso pode soar estranho, mas vamos adiante apegando-se a isso, indo para outra genealogia. Em Lucas, essa genealogia em Lucas é listada na ordem inversa de Jesus. Até Deus, tudo tem um significado na Bíblia, até mesmo como as coisas são contadas. Então, se voltarmos de Jesus 21 gerações, chegaremos a Zorobabel.
Novamente, isso não pode ser uma coincidência, que ambas as genealogias levam 21 gerações ao mesmo homem de maneira diferentes, que o número 21 de Jaquim está soando significativo agora. Isso é magnífico, não é mesmo? Agora temos que olhar para a história de Zorobabel. Os israelitas foram para o exílio como escravos do rei da Babilônia por 70 anos. Então, Deus despertou o espírito do rei Ciro para libertar seu povo e especificamente para reconstruir o segundo templo para Deus. Calma, ainda estamos sobre Jaquim e Boaz. E quando as pessoas voltam para Jerusalém, aquela pessoa muito específica, em Esdras 5, versículo 2, está escrito: Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealitiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Zorobabel não está apenas nas linhas descendentes de Jesus, mas se torna o homem que reconstrói a casa de Deus. Isso é uma conexão muito boa com Jesus. Seguimos, ainda há muito sobre esse estudo. Espetacular, não é mesmo? E revelador, claro. Zorobabel é mencionado nos livros de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, ambos os profetas. O que nos faz sentido, pois são todos livros pós-exilados, mas uma coisa muito reveladora começa a acontecer em Ageu, no livro profético de Zacarias. O muito que aprender, isso vai ser lido com todos os tipos desse duplo sentido de que temos falado. Vou levar-te, Zorobabel, meu servo, vou fazer-te como um anel, disse Sinete, porque te escolhi. Sabemos que Jesus foi coroado rei. Esta foi a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel, em 4, 6 e 10, e respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular, com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Forte, né? Vamos lá. Jesus entrou mansamente e deixou o Espírito Santo. E Zorobabel trará a pedra angular. Sabemos na Bíblia que Jesus é a pedra angular. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo. Suas mãos também o terminará. Sabemos que Jesus construiu o templo de Deus. O fio de prumo na mão de Zorobabel. Este prumo é mencionado em Amós e em outra parte da Bíblia. Em uma linha de medir a justiça, e a justiça de Jesus é como é medido de fato. Na revelação, esta linha de medição é mencionada no capítulo 11 e 1. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E adivinhe, o que é esse capítulo sobre as duas testemunhas?
que também se tornaram duas colunas de Deus. Então, a história de Zorobabel tem um duplo significado de Jesus. E é assim que o pilar de Jaquim nos conduz através de Zorobabel até Jesus. Agora vamos ver a visão geral de ambos os pilares e usas histórias novamente. Vamos ver a visão geral de ambos os pilares e essas histórias novamente. Um simeonita que desce para uma terra estrangeira e seus descendentes não têm uma terra própria. Jaquim 2. Um sacerdote levita e, como os simeonitas, os descendentes dos levitas também não têm uma terra própria. E este Jaquim, o 21º lote de sucessão de Arão, o sumo sacerdote que se conecta numericamente à história de Zorobabel, que não apenas constrói o templo de Deus, mas traz a pedra angular, que contém a linha de prumo, e é um anel de sinete, que significa o pilar da realeza. Um homem redime uma mulher pagando uma dívida da terra e se casando com uma mulher não israelita, na frente de testemunhas. E agora, a história de Jesus sobreposta desce do céu onde a terra pertence ao primeiro rei, Satanás, e seus seguidores não têm a herança do céu. Mas Jesus é o sumo sacerdote final e promete nos levar ao que promete. E agora, a história de Jesus sobreposta desce do céu onde a terra pertence ao primeiro rei, Satanás, e seus seguidores não têm a herança do céu. Mas Jesus é o sumo sacerdote final e promete nos levar ao que prometeu a terra. Céu de Zorobabel. A Jesus Cristo são 21 gerações e a história de Zorobabel espelha Jesus, com Jesus construindo o templo sendo a pedra angular. Tem a linha de prumo para medir a justiça e o foi coroado rei, e Jesus redime a humanidade, pagando o preço para nos herdarmos o céu. Então, casa-se com a igreja chamada noiva de Cristo, através de estrangeiros chamados gentios. E ainda por cima, a igreja é chamada de pilar, no livro de Timóteo. Entenderam? Quando olhamos o contexto das histórias, você pode entender e ver o que Deus está fazendo. Vemos aqui que o primeiro pilar, através de Zorobabel, simboliza Jesus como homem, enquanto o segundo pilar, através do casamento de Boaz e Ruth, simboliza a igreja feminina, que o simbolismo de gênero não é um acidente. Entendendo e como os pilares se encaixam no geral, a história de toda a Bíblia ajudará você a ver o fim e o casamento de Jesus com a igreja, equilibrando o emparelhamento no início do primeiro casamento falho de Adão e Eva. Vamos explicar por que essas histórias estão conectadas à conexão do Espírito Santo com a Torre de Babel. O fato de que Pentecostes é a torre espiritual do Espírito Santo foram uma resposta direta à Torre de Babel e nos levará a uma história mais ampla da Babilônia. Vamos começar na parte 1 do livro de Juízes. Vamos começar com a destruição do templo por Sansão. Lembre-se de que ele destruiu um templo construído para os filisteus. Está escrito em Juízes 16, do 23 ao 30. Então, os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo
louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço, que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que sustentam a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustenta a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matará em sua vida. Veja, anteriormente falamos como a igreja começou em Pentecostes, e especificamente disse que havia 3.000 pessoas adicionadas. E agora vemos como Sansão destrói o templo dos falsos deuses. Ele também mata 3.000 pessoas. Não seria apenas coincidência, não é mesmo? De um número? Eu não acho coincidência nos números. Olhe o contexto de ambas as histórias. Sansão destrói um templo de um falso deus e mata 3.000. Bem, Deus começa sua igreja com 3.000 pessoas adicionadas. Se você olhar para o contexto, mostra que as conexões numéricas estão lá de propósito. Agora vamos ver como ele destrói o templo que ele empurra contra os 2 pilares, um à direita e o outro à esquerda. Esse templo do falso Deus era sustentado por 2 pilares, e essa é a chave para revelarmos muito mais mistérios e o segredo que existe nelas, talvez nunca contado ou entendido, mas está claramente escrito na Bíblia. Agora, quando você começar a procurar outras histórias sobre pilares na Bíblia, encontrará muitos exemplos em Gênesis 28 e em Jacó. Jacó teve uma visão de Deus em um sonho em Betel. Veja, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então Jacó, quando voltou com suas noivas e filhos, ele vai para o mesmo lugar, Betel, no capítulo 35 e o versículo 14. Veja, Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falará, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Então veja, irmãos, então Jacó ergueu um pilar no lugar onde ele falou com ele, um pilar de pedra que faz 2 pilares, um no capítulo 28 e o outro no capítulo 35. E lembre-se que este é o lugar que Jacó chamou de casa de Deus. Veja no Êxodo, quando Deus conduziu o seu povo para fora do Egito. Ele conduziu de maneira particular. Está em Êxodos 13 e 21. Veja, durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Muito forte, né, meus queridos e amados irmãos? Vejam novamente 2 pilares.
Então, depois que os israelitas são exilados para a Babilônia, Ezequiel tem uma visão do templo celestial. Ezequiel 40 e versículos 49. Veja, o comprimento do vestíbulo era de 20 covados e a largura de 12 covados, e era por 10 degraus que se subia a ele, e havia colunas junto aos umbrais, uma de um lado e outra do outro. Forte, né? Isso mesmo. Seguimos. Veja, Ezequiel também viu 2 pilares incríveis, né? Então, este tema de 2 pilares estava em toda a Bíblia. Agora temos que levantar destaque o exemplo mais proeminente de 2 pilares, que foi quando Deus mandou Salomão construir seu primeiro templo no Livro dos Reis. Havia esse detalhe importante em 1 Reis 7 e versículo 21. Veja, ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo de Deus. O nome de Jaquim, a coluna ao sul, e de Boaz, a coluna ao norte. Então, o primeiro templo de Deus construído por Salomão não só tem 2 pilares na entrada, mas vai muito além ao nomear os 2, Boaz e Jaquim. O fato que isso foi 100 anos depois que Sansão destruiu aquele templo. Isso parece uma resposta de que Deus estabeleceu pilares resistentes ao seu templo, enquanto Sansão destruiu o templo de Dagon, derrubando aqueles 2 pilares. Veja que a história tem temas comuns de 2 pilares na medida que avançamos. A ligação fica mais clara. Veja, Babel é a abreviação da cidade da Babilônia. Agora vamos explorar a cidade da Babilônia e como ela se conecta com tudo o que falamos sobre o Espírito Santo. Era a torre espiritual de Deus. E como essa foi a resposta de Deus para a Torre de Babel, a torre construída em Babel foi construída por um homem, em Gênesis 10, versículo 8 e 10. Veja, e Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Versículo 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A visão geral em que o reino de Nimrod começou a Babel, a mesma cidade que Deus nomeou na torre. A história de Babel significa que a história de Nimrod e a história da torre são a mesma. Isso apenas para esclarecer este ponto importante. O começo do reino de Nimrod foi Babel. Será um ponto substancial. Agora, depois que a Torre de Babel é construída, então Deus espalha o povo para diferentes terras, e depois de um tempo, Abraão é chamado da parte do sul do reino babilônico e prometido a terra de Canaã. Então, Babilônia desaparece da vanguarda na Bíblia, quando os israelitas são levados ao Egito, onde se tornam escravizados. São então levados para fora da escravidão e para a terra prometida de Canaã, onde eventualmente se tornam um reino onde Saul, Davi e seu filho Salomão se tornam os primeiros reis de Israel. Mas o povo de Israel se afasta de Deus e começa a adorar outros deuses. Então Deus profetiza que eles serão levados em cativeiro por outro país. Jeremias 27, 22. Vejam, a Babilônia serão levados e ali ficarão até ao dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Assim como os disciplinados pelos israelitas que se afastam de Deus, eles o enviam para a Babilônia.
E há um rico paralelismo sobre ir para a Babilônia como cativos. E o enorme subtexto envolvido com isso, agora vemos um detalhe. Como a captura e o exílio acontecem. Jeremias 52:17. Veja, quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Veja, a Babilônia destrói a casa de Deus, mas também destrói os pilares de bronze. Mas uma vez, agora veja, a Babilônia destrói a casa de Deus, mas também destrói os pilares de bronze mais uma vez. Calma, tudo fará sentido. Ainda no final, quando tudo estiver conectado, vamos ver as coisas aqui de fato. O que sabemos neste ponto? O reino de Nimrod começou em Babel. A cidade de Babel foi construída com uma torre nos céus, e as pessoas foram separadas por Deus. Jacó estabeleceu 2 pilares na casa de Deus, em Betel, nos capítulos 28 e 35, no Êxodo. Deus liderou os israelitas no deserto por 2 pilares, dia e noite. Sansão derruba 2 pilares à sua direita e esquerda, fazendo com que caiam, e o templo do falso Deus é destruído por Salomão. Construiu o primeiro templo de Deus com 2 pilares à direita e à esquerda da entrada, e os nomeou Jaquim e Boaz. O que significa que ele estabelecerá pela força. Babilônia captura Israel, destrói o templo e os 2 pilares. Ezequiel, enquanto no exílio, deslumbra o templo celestial e com ele 2 pilares de um lado e do outro, após exílio na Babilônia. Um homem chamado Zorobabel, significando a sede de Babel, constrói o segundo templo para Deus. Jesus disse que esse segundo templo cairá, mas ele construirá um novo com seu corpo, a Igreja de Deus. Começa no livro de Atos através do Espírito Santo, com 3.000 pessoas adicionadas, que liga a Sansão destruindo o templo com 3.000 pessoas morrendo. Muita coisa aqui envolve 2 pilares e outras, a cidade de Babel. Elas podem parecer fios soltos, mas vamos conectar tudo o que precisamos para avançar para o fim dos tempos, para chegar à última menção de Babilônia, ou como é referido no livro do Apocalipse, como a grande cidade de Babilônia. Mas, para amarrarmos todos os fios soltos que temos que pular para a revelação e a história das 2 testemunhas, Apocalipse 11, 1 e 5, veja, e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa, porque 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Vamos destacar algo logo após a medição do templo, mas exclua o quarto externo do templo, não o meça, pois já foi entregue aos gentios, e logo após o átrio ser mencionado, as 2 testemunhas são comissionadas por Deus. Estas 2 testemunhas são muito importantes no livro do Apocalipse.
Veja, no versículo 4, aqui estão as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Então, as duas testemunhas são claramente identificadas como as duas oliveiras e os candelabros diante do Senhor da terra. Agora vamos ao livro profético de Zacarias e conectamos algo lá. Zacarias 4, 1 ao 14. Veja, e o anjo que falava comigo voltou, e despertou-me como um homem, que é despertado do seu sono, e disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas, que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabeis tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Torna-te-ás a uma campina, porque ele trará a pedra angular, com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa também, as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Respondi dizendo-lhe, que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira, que estão juntos aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou dizendo, não sabeis tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Veja, as 2 oliveiras estão ao lado, uma à direita da tigela, e a outra à esquerda. Isso conecta as 2 testemunhas com a profecia de Zacarias. Agora podemos revelar quem são as 2 testemunhas e também podemos mostrar o que acontece com elas. Agora vamos começar por outro ângulo. Então, dizemos que esses são os 2 ungidos que estão ao lado do Senhor de toda a terra. E com isso, com certeza, a maioria das pessoas brincaria de Deus ou Jesus, com esse verso como sendo o Senhor de toda a terra. Mas para conectar tudo, às vezes você tem que mudar seus preconceitos de que a palavra do Senhor nessa frase não significa Yahvé, mas sim governante ou mestre da terra. Agora vamos ver o que o apóstolo João diz para obter mais entendimento. João 12 e 31. Veja agora, é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Que magnífico, não é mesmo? Em João 16, 8 e 11, veja, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. E agora está João citando Jesus falando sobre seu reino. João 18 e 16, veja, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. Viram? Então, se este mundo, a terra, ainda não é o reino de Jesus, e Satanás é o governante desta terra, então vamos olhar para os 2 versículos, novamente, como esta revelação de conhecimento. Apocalipse 11 e 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Zacarias 4,14, veja. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, se as 2 testemunhas estão diante do Senhor da terra, e se estão diante de Satanás, nossas crianças, então, se as 2 testemunhas estão diante do Senhor da terra, esse Satanás é o governante desta terra, então as 2 testemunhas estão diante de Satanás. Nossas crianças, isso dá medo, não é mesmo? Continuamos. Todos nós acreditamos que Jesus é rei aqui na terra. Bom, ele foi declarado rei, e ele é rei sobre seus crentes. Mas nós iremos não estar em seu reino, até que ele reine sobre tudo isso. Foi pronunciado no Antigo Testamento. Também Davi foi ungido rei, mas teve que esperar até que o primeiro rei Saul morresse antes de Davi assumir como rei. Satanás também terá que ser eliminado quando Jesus reinar pelo milênio. Agora vamos ficar no Antigo Testamento para ver uma oração de Ana, a mãe de Samuel. Isso é fundamental, porque ele foi o profeta que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. 1 Samuel, capítulo 2, ao versículo 8. Veja, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Então, Deus colocou os pilares metafóricos da terra, e o mundo está sobre eles. Mas agora, Satanás é o governante da terra. Agora verifique que a revelação novamente para ver onde as 2 testemunhas são mencionadas. Apocalipse 11, 2 ao 3. Veja, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa, porque 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Os 2, as testemunhas, estão de pé no pátio externo do templo. É como se elas pudessem cumprir, sendo os 2 pilares do templo que sempre foram descritos como no vestíbulo, ou entrada do templo. Vamos voltar a Zacarias, para ver se encaixa no contexto. Zacarias 4, versículo 3, veja. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Lembre-se de todas as descrições dos pilares à esquerda e à direita da entrada do templo, e agora vemos todas essas dicas que Deus estava nos dando ao longo das Escrituras. Estão lá, nesse exato momento. Zacarias 4 e versículo 3. Juízes 16 e 29. 1 Reis 7 e versículo 21. Ezequiel 40 e versículo 49. Apocalipse 11, versículo 2 ao 3. Agora, se pudéssemos imaginar o que é aquela tigela em Zacarias e ligarmos que Satanás é o governante da terra e aquela tigela no pátio externo é a própria terra, bingo! Agora, se conectarmos a todas essas histórias sobre os 2 pilares, com Satanás como governante ou senhor dessa terra,
Então as duas oliveiras, ou testemunhas na revelação, são pilares no reino de Satanás, que é a terra. Continue vendo os nossos vídeos. Não esqueçam de clicar no joinha, inscreva-se no canal e compartilhe para que outros venham adquirir mais conhecimentos sobre maçonaria e relatos bíblicos.